Olá, vamos refletir um pouco sobre a palavra de Deus. Juízes, no capítulo 14, a partir do versículo 5, diz assim: Sansão foi para Timená com seu pai e sua mãe. Quando se aproximava das vinhas de Timená, de repente um leão forte veio rugindo na sua direção. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao seu pai, nem à sua mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou-o com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel. E eles também comeram, mas não lhes contou o que tinha tirado, o mel do cadáver do leão. Esse texto fala sobre a história de Sansão. Sansão é um cara conhecido por sua força. Era um cara que foi preparado por Deus. Ele fez o voto nazireu. O voto nazireu era a pessoa consagrada ao Senhor por um determinado tempo, para uma finalidade. E aqui em Juízes, Sansão estava sendo preparado para uma grande missão da parte de Deus. Sansão, ele cresceu obediente aos seus pais, era um cara que tinha tudo em suas mãos. Imagino que Sansão crescendo e se descobrindo como ser humano normal, de repente, sabe que tem uma grande força e começa a exercer essa força. Imagine que o texto diz que um leão, a proporção de um leão é muito grande. Fisicamente, um leão é conhecido como o rei da floresta, e ele vem em direção de Sansão, mas o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, diz o texto. Sansão, ele vai rasgar aquele leão com tanta facilidade. Sansão tinha muita força. Eu aprendo aqui que Deus, ele concedeu a Sansão força física para uma finalidade. E Sansão era obediente. Porém, as coisas começam a mudar na vida de Sansão. Sansão vai conhecer outras pessoas, Sansão conhece outras culturas, Sansão vai passar a se relacionar de forma diferente, a ponto de perder o temor do Senhor. É um dos pontos culminantes na vida do ser humano, quando ele perde o temor do Senhor. De tanto flertar com o pecado, Sansão vai chegar ao desastre espiritual. Ele vai perder a sua força espiritual. Ele não vai vigiar. Deus continua honrando ele. Sansão, ele se descobre naquele momento como alguém independente, seguindo uma carreira solo. Um cara que talvez poderia pensar: eu posso tudo, eu tenho força para correr, para caminhar, para trabalhar, força física. Porém, a força espiritual que Deus deu a Sansão e que ele nos dá é algo bem maior, é algo que está acima de qualquer expectativa. Tem pessoas que têm tanta condição financeira, tanta condição material, até física, mas espiritualmente ele clama, ele pede, ele suplica, porque precisa. Sansão vai se relacionar aqui com pessoas, ele vai começar a pisar na bola. Um desses eventos que Sansão
vai fazer algo trágico na sua vida com Deus, ele vai perder o temor do Senhor. Depois de ter matado esse leão, algum tempo depois, o mel vai se formar na carcaça do leão. Sansão vai voltar outra vez. O texto vai dizer que algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, com Dalila, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. O que é flertar com o pecado? Flertar com o pecado é como se dissesse assim todos os dias: bom dia, pecado, boa tarde, boa noite, pecado. É ter um pecado de estimação, é não vigiar, é parar para olhar aquilo que é bonito, como se fosse a vitrine de uma loja, de um shopping, onde nós vamos buscar alguma coisa e nos chama a atenção, porque o mundo ele busca uma fantasia que chame a atenção, a ponto das pessoas parar para olhar e serem seduzidas por muitas coisas que o mundo oferece. Por isso, nós precisamos estar vigilantes. Sansão não vigiou aqui, ele não poderia se aproximar de cadáver. Ele sabia disso, ele foi instruído para isso, ele foi preparado, separado, consagrado ao Senhor. E o que ele faz? Ele vai ver a carcaça do leão e ele vai dizer: foi eu que matei. E aí ele tira o mel com as mãos e sai comendo pelo caminho como se nada tivesse acontecido. Quando ele volta, ele oferece ainda para o seu pai e para sua mãe, ele reparte entre eles o mel e eles comem junto. Mas ele não conta nada do que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Sansão, ele quebra um relacionamento com os pais, passa a mentir, quebra o relacionamento com Deus, também perde o temor de Deus, passa a mentir. Sansão, ele vai se afundar no pecado. Deus se mantém fiel, mas Sansão toma outros rumos na vida, a ponto de mergulhar no pecado. O pecado é algo traiçoeiro, o pecado ele vem silenciosamente, ele contamina, ele destrói, ele traz o mal, ele traz a ruína, ele traz a escuridão. Sansão vai provar disso através da sua vaidade, do seu ego, de não vigiar. E o que Deus tem para nós é algo mais profundo, algo melhor, algo que é melhor do que o mel, algo que está acima de todas as coisas que o mundo pode nos oferecer. Algo que nos torna mais sólido é o nosso relacionamento com Ele. Mas Deus nos convida a vigiar, nos convida a estar mais com Ele. Sansão deveria se aproximar mais de Deus. Sansão jamais deveria ter trocado Deus por coisa alguma. Que essa palavra faça morada no seu coração. Que Deus abençoe. Se você gostou, curta e compartilhe, que